A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. O que é que eu tenho deixado crescer na minha vida? Então eu comecei a refletir, o que é que eu tenho deixado crescer na minha vida? Eu tenho deixado crescer os problemas ou o propósito? As minhas falas são a respeito de problemas ou de soluções para que eu chegue no propósito? Os meus sentimentos estão gravitando em torno de problemas? Ou estão pensando que eles devem ser submetidos a Deus para o propósito de Deus? Sabe, o ambiente que eu crio para aqueles que estão à minha volta é um ambiente hostil ao propósito ou convidativo ao propósito? É um ambiente em que as pessoas se sentem acolhidas para avançar ou elas se sentem carnalizadas? Carnalizadas é um termo novo. Pessoas carnais carnalizam ambientes e pessoas espirituais mudam o ambiente com a presença do Espírito Santo. Pessoas carnais, elas sempre tem alguma coisa para reclamar, alguém para falar, algo a criticar, nada está bom, está desconfortável. Isso quando não falam sem palavras, cara de pena, de piedade, autopiedade, que é orgulho. Pessoas ofendidas, e sabe, Deus me disse algo de manhã que eu fiquei preocupado. Eu anotei a frase porque eu tenho medo de esquecer quando Ele me disse, então eu vou repetir para vocês exatamente o que Ele me disse. Calma aí. Anotei aqui nas minhas notas uma frase que o Senhor falou comigo hoje de manhã. Ele disse assim: onde o espírito de ofensa está liberado, o Espírito Santo não pode ser derramado. E você sabe o que é ofensa? Ofensa é orgulho. Ofensa é achar que ninguém pode te machucar, pisar no seu calo, pisar no seu pé. Ninguém pode não te agradar. A pessoa tem que te agradar o tempo inteiro, tem que concordar com você o tempo inteiro, tem que ir em todos os seus convites. Olha, eu estou começando a sofrer um pouco disso como pastor. Eu vou falar isso na visão do mês amanhã. Eu falei, irmãos, eu amo todos vocês, mas a igreja está crescendo em passos velozes. O meu amor não está condicionado aí numa festa de aniversário, me perdoem. Nós temos 12 pastores. Uma está morando na Alemanha, mas eu vou dizer para vocês, tem 140 crianças nessa igreja. E é aniversário todo mês. E tem mais, irmãos, me perdoem, eu não tenho dinheiro, a não ser que eu roube você, eu não vou fazer isso, para comprar presente para todo mundo, não está dando. Me perdoem, tem dias que eu não vou conseguir ir no aniversário, tem dias que eu não vou conseguir aceitar o seu convite, e isso não é de maneira nenhuma algo contra você, um tipo de rejeição. Ao contrário, principalmente se você me convidar de última hora, vai ser mais difícil ainda comparecer, porque eu não consigo me planejar. Nesse mês eu estava fazendo agenda com a Tauana. Façam agenda, façam gestão do tempo. A Tauana está com uma frase que Deus deu a ela de gestão do tempo. Amanhã ela vai falar na reunião de líderes. Façam gestão do tempo, façam agenda com o casal, porque você está dizendo que a igreja está te cansando, mas você só vem de quarta quando vem, e de domingo de manhã. O que está te cansando não é a igreja. O que está te cansando é sua falta de gestão de tempo, é ficar no celular 6, 7 horas por dia, é tentar responder todas as demandas de todo mundo. O que está te cansando é sua falta de gestão de tempo e de falta de saúde, não faz exercício físico, não come direito, dorme tarde, fica assistindo Netflix por 3, 4 horas. O que está te cansando são os milhares de compromissos sociais que você inventa. As pessoas podem até ser da igreja, mas não é um evento da igreja. O que está te cansando é o ativismo descontrolado que você vive. A mente não para, não consegue dormir. Quando a palavra de Deus nos ensina em Salmo 4:6 que eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. O que está te cansando não é a igreja, o que está te cansando é o seu desequilíbrio, é a sua falta de gestão.
E Deus não pode derramar um vinho novo, uma autoridade nova em um vaso quebrado, porque vai ser derramado para fora, vai desperdiçar, vai perder. Então uma das coisas que precisamos crescer talvez seja gestão de tempo. E aí as pessoas vão ficando ofendidas se não vai, ofendidas se não tem presente, ofendidas se não deu atenção, ofendidas. Só que, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se nós vamos cumprir a palavra que temos sobre essa igreja, e nós vamos cumprir em nome de Jesus, com todos aqueles que entendem a missão, nós seremos uma igreja cheia de gente cheia, e gente cheia do Espírito Santo, ela não está carente. Essa igreja cheia do Espírito Santo, ela está tão satisfeita em Deus, que ela não tem tempo para ficar carente, ela não está preocupada. Ela não está preocupada com a opinião de A, B ou C, ela não está preocupada com o abraço que faltou, com um bom dia que talvez não foi do jeito que ela pensou, com a entonação do oi que não foi a respeito do que ela queria. Uma igreja cheia do Espírito Santo está concentrada em Deus, está concentrada no propósito de Deus, está preocupado em fazer uma boa gestão da sua família. Não dá para agradar todo mundo nessa estação, nós precisamos nos levantar para agradar a Deus, farol. O que é que eu tenho? Que ambiente que eu tenho gerado? A minha volta é o tempo inteiro uma reclamação, uma murmuração, uma contaminação com a minha amargura. Uma igreja ofendida não vai receber o Espírito Santo, porque onde o espírito de ofensa está liberado, o Espírito de Deus não pode ser derramado. O Espírito de Deus não combina com ofensa. Ofensa é pecado, tem raiz no orgulho, nos seus direitos, o direito que você acha que tem, sendo ofendidos. Sabe qual é o direito que você tem e que eu tenho? Nenhum. A gente está morto. Crucificados com Cristo, nós fomos mortos. Repita comigo: eu sou um morto vivo. Eu sou um morto vivo, eu não tenho direito. Não tenho direito de reclamar, não tenho direito de não perdoar, não tenho direito de criticar ninguém. Não foi me dado outorga de juiz aqui na terra. Eu não sou juiz de ninguém, das escolhas alheias, não sou. Eu sou pastor, não sou boiadeiro, não estou laçando ninguém. Pastor, mas olha, você não sabe, o bom pastor vai atrás da ovelha perdida. Então, será que é ovelha? Porque realmente o pastor dá a vida pela ovelha perdida, mas tem muita gente que se perdeu que não é ovelha. Porque uma das características da ovelha, João 10:10, é ouvir a voz do pastor. O pastor está dizendo: vá por aqui, vamos por lá. Não consegue dizer amém? Não consegue dizer aleluia? Não consegue ir junto na visão? É ovelha ou é bode? O pastor não vai atrás do bode perdido nessa casa. Agora, se for ovelha, seja bem-vindo ao rebanho. Vamos cuidar, vamos tirar o carrapicho, vamos orar por você, vamos libertar, vamos curar, vamos empoderar você para o seu propósito. Mas aqui não será uma igreja de ovelhas carentes, será uma igreja cheia do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo depende totalmente, exclusivamente do nosso liberar de ofensa. Não seremos perdoados se não aprendemos a perdoar. Ninguém viu minha mensagem no grupo. Gente, tem 200 pessoas no grupo. Cada um decide falar o que quer ali, infelizmente. E se eu for colocar lá uma moderação, guarde para este grupo apenas assuntos pertinentes a farol, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ficar ofendida comigo. O ambiente que crio para os que estão à minha volta revela um Deus que tudo pode ou um crente que nada supera? Olha, eu tenho novas frases para vocês, se vocês não tiverem vontade de falar Jesus é lindo hoje. Você também pode dizer de casa bem alto, tá bom? Você pode falar assim: bate, Jeová, tô gostando, espada do Espírito vem. Qual é o fermento que tem levedado a minha massa? Qual é o fermento que leveda a minha massa? É o fermento de Jesus ou o fermento dos fariseus? Nós vamos aprender sobre esses dois fermentos hoje. Só essa contextualização, que nós não estamos nem ainda na palavra. Tem alguém aqui que sente que Deus está tocando o seu coração? Gentilmente, levante sua mão. Obrigado, Jesus. Próximo. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. Ele é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Olhe bem para mim. Aquilo que você deixar fermentar vai crescer. Você vai deixar fermentar a ofensa vai crescer e o espírito vai embora. Você vai deixar fermentar o medo vai crescer e a coragem vai embora. Você vai deixar fermentar a frieza espiritual vai crescer e a sede pelo Espírito Santo vai embora. Você vai deixar o conforto do frio com cobertor tomar a sua vida, o frio vai embora, e a hora que acabar o inverno, você entra no seu próprio inverno e não sai mais. Você vai deixar a opinião das pessoas
fermentar você, então não vai ter espaço para a opinião de Deus a seu respeito. Então nessa manhã, eu pergunto para você, será que este fermento que estamos vivendo é o fermento do reino de Deus? Próximo. Ora, tendo os discípulos passados para o outro lado, eles se esqueceram de levar o pão, e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Quem eram os fariseus, Farol? Quem eram os saduceus? A gente fala assim, esse daí é fariseu, hoje de maneira pejorativa, mas fariseus eram pessoas importantes do templo, pessoas sacerdotes do templo, pessoas que tinham o poder de pregar a palavra no templo, na sinagoga, eram os pastores dos judeus, eram pessoas de alto nível intelectual, pessoas de respeito social. A gente não está falando de fariseu de forma pejorativa, a gente está falando um nome. Hoje a gente recebe de maneira pejorativa o termo, mas na verdade era um título respeitado. Mas Jesus diz assim: você vai deixar o fermento dos fariseus e dos saduceus crescer? Olha, eles porém discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Sempre tem uma questão natural querendo interferir as nossas questões espirituais. Já pararam para pensar? Eu não acredito mais em Deus, eu estou doente. Eu não consigo acreditar mais em Deus, não saio dessa prova financeira. Já parou para pensar que muitos dos nossos problemas não tem nada a ver com Deus, e sim com as nossas péssimas escolhas? Então fala assim: Jesus, me perdoe pelas minhas péssimas escolhas, e me perdoe também pelo orgulho que tenho, que não me faz reconhecer que o vale que muitas vezes me coloco não foi o Senhor, foram minhas escolhas. Claro, tem coisas que só dependem de Deus, mas tem coisas que você escolheu estar. Orgulho que cultivamos e que não nos permite ter conversas francas na mesa às vezes. Orgulho que cultivamos e que nos torna ofendidos por qualquer coisa. Orgulho que cultivamos e que não nos permite ir além da nossa reputação. Orgulho que muitas vezes cultivamos e nos faz bloquear pessoas ao invés de criar pontes com elas. O orgulho que cultivamos e que nos faz achar que as pessoas são responsáveis pela nossa própria vida, quando nós temos responsabilidade, em primeiro lugar, com as nossas escolhas, em segundo lugar, com a nossa espiritualidade, em terceiro lugar, com a nossa alma. A alma é nossa responsabilidade, do mesmo jeito que o corpo é, a alma também é. Não podemos viver de alma, precisamos viver de espírito. Homens de pequena fé, que tem a ver a gente não ter pão? Próximo, por gentileza. Vocês não compreendem ainda, não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos vocês tomaram? Não se lembram dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos vocês tomaram? 2 milagres de multiplicação de pão. Parece muito com a igreja de hoje, uma igreja que reclama por falta de dinheiro, mas que vai no shopping e gasta o que tem e o que não tem, que se hipoteca no cartão de crédito comprando o carro do ano. Muito parecido com o que nós temos vivido como igreja, responsabilizando Deus pelas nossas faltas. E sabe qual igreja tem acomodado essas pessoas? A igreja materialista, a igreja órfã, a igreja interesseira, a igreja que vende programas de coaching para você prosperar, mas na verdade você não vai prosperar se não mudar de atitude. A igreja que promete profecias encomendadas, profecias do tipo assim: você vai dar certo, você vai vencer. Palavras de encorajamento totalmente a favor, mas na palavra de encorajamento tem também a repreensão, que a repreensão é o seguinte: olha, você vai vencer, então tem de bom ânimo, para de ficar desanimado, tem uma repreensão aí. Você vai vencer, o Senhor vai te dar sabedoria para gerir os seus recursos. Olha, você vai vencer, Deus vai te dar graça nos seus relacionamentos. Percebe? Não, uma igreja que promete aquilo que não tem substância para cumprir. E aí pessoas cada dia mais vazias, esvaziadas, incrédulas, decepcionadas, desigrejadas. Nós estamos vivendo a era das pessoas desigrejadas. O que você é? Desviado? Não, estou com Deus, estou juntinho com Deus, mas não estou indo em igreja nenhuma, porque a igreja somos nós. Vai. Então você não leu a Bíblia e não entende nada de Bíblia, que a palavra de Deus diz que muito tenho contra você, que se afastou da comunhão dos santos. Você é um irmão desordenado, não devo nem andar perto de você, a Bíblia diz. Não devo almoçar, não devo jantar, não devo comungar. Porque a igreja não são as paredes, mas não é você sozinho. A igreja fala de um corpo, a igreja fala de uma espada afiando a outra espada, de um ferro afiando outro ferro. A igreja fala de comunhão dos santos, a igreja fala de oração intercessória, a igreja fala de palavra profética, a igreja fala de dons e de frutos. E me perdoe, se você ora em línguas, às vezes você não interpreta. Se você interpreta, você não tem o dom de cura. Se você está com o dom de cura, você não está com o de milagre, porque Deus fez o corpo para se complementar e não para viver autonomamente sozinho. Um corpo sem cabeça é algo, um filme de terror. Você não
não é um filme de terror. Nosso cabeça é Cristo, nós estamos todos ordenados por Ele, debaixo da ordem dEle, nós prosseguimos, avançamos, crescemos, nos edificamos. Tem um dedinho, tem um dedão, tem um pé, tem uma mão, tem uma cabeça que é Cristo, tem um pescoço, tem um olho, tem a boca. Aleluia. Então, vocês não entenderam nada. Eu disse para vocês ficarem com cautela com o fermento dos pães, mas não estou falando de pão, eu estou falando de doutrina, eu estou falando de comida espiritual. Você se alimenta de porcaria na internet a semana inteira, de pregador de YouTube que denuncia aquilo que não vive. Vemos vários escândalos. Recentemente vimos vários escândalos. O cara que denunciava traição traindo a sua mulher há 10 anos. Ou seja, todos os vídeos que ele produziu, ele estava em traição e em pecado. Mas você respeita porque ele tem 1 milhão de seguidores. E o seu pastor só tem 30 mil. Então você respeita aquele que fala contra o dízimo e oferta, mas ele não é pastor de igreja, ele é pastor de YouTube. Quem monetiza ele é o YouTube. Ele não tem igreja para sustentar, aluguel para pagar, luz, água, telefone. Ele não tem funcionários. Aliás, ele tem funcionários, mas são pagos pelo YouTube. Então você ouve aquele que fala contra o serviço voluntário na igreja, e tudo isso está se tornando abuso. Abuso, tudo é abuso. Abuso. A gente está vivendo uma igreja cada vez mais profissionalizada, sem unção, sem vontade de servir, sem caráter de Jesus, porque Jesus foi o que mais serviu, foi o que se colocou por último, para deixar a gente primeiro, foi o que morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. E claro que existem abusos, mas esses caras de YouTube, eles não sabem nem o que é abuso e nem o que é não abuso. Eles só sabem pregar uma coisa que lacra e que ganha muitas curtidas, muitos seguidores, muitos comentários, e você está se alimentando disso. Fermento de fariseu, semana inteira. E aí você vem para a igreja domingo e fala assim, eu sinto, irmão. Eu falo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Não, está nada bem. Como uma pessoa pode ficar bem, firme na fé, se alimentando de fermento de fariseu? Me diga. Come 5 dias essa semana, come não, que nós vamos entrar de jejum, mas faz de conta que você ia comer 5 dias essa semana, todos os dias, as 5 Mac ofertas. Segunda você come o cheddar, na terça você come o Big Mac, na quarta você come o Mac Chicken, na quinta você come o quarteirão, e na sexta você fecha com o Big Taste. E você vai ver como você vai acordar sábado, deprimido, inchado, sem vontade de se exercitar, e domingo você não vai vir na igreja. Como é que você se sente sendo alimentado por porcaria? Uma porcaria. Então, você está dizendo, pastor, que só você tem o sermão? Não, ouça bons pregadores, volte aos clássicos da fé. Eu dei bons nomes aqui, leia Spurgeon, vê o que ele fazia. Jonathan Edwards, que orava mais de 12 horas por dia. Mas você não está querendo teologia, você está querendo algo que conforme aquilo que você está sentindo. Então, se você está sentindo vontade de não dizimar, você pega um pregador que fala sobre não dízimo. Se você está sentindo vontade de não congregar, você pega um outro pregador que fala de não congregar. Se você está sentindo vontade de não fazer as pazes com o marido, você pega um pregador que faz apologia ao divórcio. Se você está sentindo vontade de não perdoar o irmão da igreja, você pega um pregador que prega coaching e diz assim, se a pessoa não gosta de você, esquece, liga o dane-se, fecha o vidro. Tem pastor pregando isso e juntando milhões de pessoas. Porque é muito fácil pregar o que as pessoas gostam de ouvir. Lindo, linda. Isso é feio que dói, irmão. Vai se ajudar, faz um exercício, toma um banho, faz uma escova nesse cabelo. Lindo, coisa nenhuma. Pastor, que abuso. Se ajuda, irmão. Tá lindo não, nem por fora nem por dentro. Vamos lá. Para de se alimentar essa porcaria. Vocês conhecem o Deus que faz milagres. Ele já multiplicou pães, já multiplicou peixes, ele já alimentou uma multidão, e não foi uma vez só, foram várias vezes. Ele já fez isso na sua casa, ele já fez isso com a sua família. Mas você vira as costas para esse Deus, sabe por quê? Porque não está com vontade de ser desconfortado. Também não estou, mas eu me submeto a Ele. Eu não quero que Ele me chame de bode. Eu não quero que Ele ache que eu não sou uma ovelhinha dele. Jesus, eu te peço, não me exclua do teu rebanho e não me deixe me excluir da tua graça. Eu quero ser cheio do Espírito Santo até semana que vem. Eu não quero ser cheio de ofensa, Jesus. Jesus, pisaram no meu calo e não foi pouco, mas sabe de uma coisa? Te deram várias chibatadas e sangrou das tuas costas.
que é aguentar uma dor no pé, não é nada. Jesus, falaram mal de mim, mas de você, sabe o que eles fizeram? Foram ingratos. Você curou, você libertou, expulsou os demônios desse povo que estava te crucificando, dizendo: crucifica, crucifica. Jesus, quem sou eu para não perdoar? Eu quero ser cheio do teu Espírito, tem misericórdia de mim, me ajuda a virar essa página, eu não estou conseguindo. Teve uma época na minha vida que eu fiquei 1 ano com dificuldade de perdoar uma pessoa. 1 ano. E eu coloquei nas minhas metas de oração. Você tem metas de oração? Eu tenho, irmãos. Eu coloco lá, eu quero vencer isso, Deus, eu preciso vencer aquilo, Pai. Eu sou uma pessoa colérica, já deu para perceber? Então, eu escrevo as coisas, e eu quero cumprir. Eu disse: Jesus, eu preciso muito perdoar essa pessoa, mas eu não estou com vontade. Jesus, eu preciso muito perdoar essa pessoa, que eu não quero o rio de vida do Senhor parando. Eu estou sentindo que Ele está parando, mas me ajuda, eu não estou conseguindo. Todo dia eu acordava pedindo para Deus me ajudar a perdoar. E não é que eu não tinha razão, irmãos. A pessoa tinha errado feio comigo. Tinha errado feio. Tinha colocado em xeque minha reputação, tinha me exposto. Um dia eu fui conversar com a doutora Ilma, né, que é uma das nossas mentoras e conselheiras. Que mulher sábia, quem gostou da conferência Equilíbrio aí? Levante sua mão, quem foi abençoado por ela? Oh, glória, eu também. E ela virou para mim e disse assim: Jonatas, é o seguinte, eu tenho uma coisa para te dizer. Lá vem. Ela disse assim: ó, eu quero pedir para você fazer o seguinte: você vai pegar um avião e vai até essa pessoa, e você vai pedir perdão a ela, independente da reação dela. Você vai dizer: me perdoe, eu errei, e não cumpre a mim julgar você, e muito menos tirar satisfação com você. Eu disse: você está falando que eu tenho que pagar uns R$2.000 de passagem, perder uns 2 dias de trabalho, pedir perdão para a pessoa, e certeza que ela vai dizer para mim assim: você está todo errado. O que vocês acham que aconteceu? Paguei R$2.000, perdi 2 dias de trabalho, e fui lá humildemente pedir perdão. Ele disse assim para mim: você está totalmente errado. Eu disse: é verdade, eu nunca deveria ter feito o que eu fiz. Eu falei de coração. Mas sabe o que aconteceu na minha vida? O rio de Deus começou a fluir. Comecei a ganhar um monte de gente para Jesus. Sabe o que aconteceu na minha vida financeira? Eu estava 10 mil no cheque especial, veio uma oferta de 400 mil. 400, eu nunca tinha ganhado uma oferta tão grande na minha vida. Sabe o que aconteceu na minha vida? Deus me deu Alice. Sabe o que aconteceu na minha vida? Deus fez o milagre de Alice ter nascido. E ela ia para a UTI. Se não tivesse UTI, ela ia morrer. E ela ia nascer num hospital que não tinha UTI. Na última consulta, eu olhei para a Tawana e disse: Deus falou comigo. Deus voltou a falar comigo. Deus falou comigo, amor, que é para a gente trocar de médico, mas a gente não pode ficar nesse hospital. Eu me lembro que os 30 minutos depois que a Alice nasceu, ela estava sufocando com tanta água no pulmão. E Deus olhou para mim e disse assim: não foi bom você ter pedido perdão, eu estou de volta do seu lado. Onde estão as nossas lágrimas diante do Senhor? Aquelas lágrimas que curam a gente mais do que o outro deixa seguir a vida dele. O que ele pensa não importa, ele não é juiz sobre a sua vida, mas o que Deus pensa a seu respeito importa. E porque eu tinha feito a difícil escolha, e Tawana acreditou na minha visão e fez a difícil escolha comigo de mudar de médico de última hora, de hospital de última hora. O hospital que na Alice nasceu tinha a melhor UTI neonatal de Campinas. A Alice foi imediatamente para a UTI, ficou 9 dias na UTI, saiu com vida, mas ela teria morrido, porque a ofensa mata os planos de Deus. A ofensa mata o propósito de Deus. A ofensa mata a voz de Deus na nossa vida. A ofensa mata o progresso financeiro. A ofensa mata. Não tem ofensa, eu não quero olhar na cara. Então você está ofendido. Só não quero conviver. Pessoa tóxica, você também é. Para de olhar para a pessoa. Se ela sentar na tua mesa, dá de comer. Se ela pedir água, dá de beber. É o que a Bíblia diz. Próximo, por gentileza. Os discípulos, eles estavam preocupados com a falta de pão, mas na verdade eles esqueceram que eles estavam com Jesus. O fermento do bem é aquele fermento onde nós somos a massa e o Espírito de Deus pode levedar a nossa massa. É uma metáfora. Quando a gente fala de fermento, a gente está falando de uma metáfora. Olha, imagine que você é uma massa de pão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se colocar nessa massa de pão veneno, a pessoa que comer esse pão morre?
Mas e se colocar um bom fermento, com a data de validade, o pão fica fofinho, comestível, gostoso, alimenta a pessoa, sim ou não? É sobre isso. Nós somos massa, todos nós somos matéria, e o propósito dessa matéria é ser cheia da presença do Espírito de Deus. Eu não quero ouvir esse sermão, eu quero uma solução para resolver os meus problemas, e eu estou te dando a chave. A solução para resolver os seus problemas é ser cheia do Espírito de Deus. A estação é propícia para a gente reformar esse odre, deixar ir quem tem que ir, perdoar quem tem que perdoar, botar a cara no pó, ajoelhar e orar e dizer: enche-me do teu Espírito, Deus. O Espírito de Deus é a marca da promessa que nós somos diferentes de qualquer outra pessoa. O Espírito de Deus é o dono de toda sabedoria e todo entendimento para destruir qualquer sofisma do inimigo contra a nossa mente e nosso coração. O Espírito de Deus tem todo o recurso, todo o poder e toda a honra. O Espírito de Deus é quem testifica o Pai para nós e testifica que nós somos de Deus para o outro. O Espírito de Deus é quem nos favorece. O favor de Deus chega antes da gente chegar, quando a gente é cheio do Espírito de Deus. Agora, quando você está cheio de alma, cheio de emoção, está na sua cara que você não tem o Espírito de Deus. Salvação, cura, transformação. Para que eu preciso ser levedado pelo Espírito? Porque quando eu estou cheio do Espírito, tudo que eu quero é salvar, é curar, é transformar, é resolver. Não é reclamar, não é fazer motim, não é dificultar. O propósito da nossa existência não é buscar nossa felicidade, porque Deus usa os nossos sofrimentos e transforma esses sofrimentos em propósito, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Não, está fraco demais. Essa igreja não é fria como a maioria das campineiras, não. Essa igreja é cheia do Espírito Santo. Você vai testemunhar, dizer assim: eu acredito nisso, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu vou insistir com você, até que o Espírito Santo entre, nem que seja a fórceps. Não, eu não sou emocional, eu sou espiritual. Eu vou deixar o fermento do bem levedar minha massa. Eu vou perdoar quem eu devo perdoar. Eu vou fingir que eu não ouvi essa ofensa. Eu vou deixar para lá, isso é pequeno demais para eu ficar preocupado com isso. Tá certo? Sim ou não? Próximo. E aí, quando você vai sendo levedado pelo fermento do bem, isso te torna espiritual. Sabe, Deus te fez e me fez corpo, alma e espírito. Não tem como fugir dessa realidade. Somos seres tridimensionais, mas eles não se separam. Não tem assim um compartimento. O corpo está separadinho da alma e está separadinho do espírito. Não, quando um sofre, todos sofrem. É 3 em 1. Se o seu corpo estiver sofrendo, a sua alma vai sofrer e o seu espírito vai sofrer. Me prova, uma pessoa em coma não pode orar. Uma pessoa em coma não pode jejuar. Uma pessoa em coma não pode falar de Jesus. O corpo dela está sofrendo. Ela está inconsciente. Alma, uma pessoa com problemas na alma, com dores na alma, com traumas e frustrações, magoada, ressentida, chateada, ela não consegue transmitir a presença do Espírito Santo sem interferências, entende? Ela não consegue falar com amor, ela vai falar com uma ponta de ódio, nem que ela tenha bastante gestão emocional. E a gente aprende muito sobre gestão emocional, mas a gente não aprende sobre gestão espiritual. Se a gente gerir o espírito, a gente não precisa gerir mais nada. O resto vai estar tudo debaixo do controle dele, o corpo e a alma. Eu vou ser convidado para pregar sobre isso numa conferência e muita gente vai dar glória a Deus. Eu vou lembrar de vocês que não estão recebendo a palavra, porque Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, naquele lugar, porque ele não estava sendo honrado. Essa palavra precisa ser digna de honra se a gente quer ser transformado. Então você vai concordar com ela, se você concorda com ela, amém? Então, nós não precisamos crescer em gestão emocional, nós precisamos crescer em gestão espiritual. Porque quando estamos disciplinados espiritualmente, a alma vai para o lugar e o corpo também obedece ao espírito. O enfermo é curado e a alma doída também é regenerada. Quando nós temos disciplina na oração, a gente não consegue orar 1 hora e sair do mesmo jeito. Não. Quando a gente jejua, a gente não consegue jejuar e sair do mesmo jeito. Nem que seja mais magro, você está saindo. É impossível você ter gestão espiritual e tudo o resto não ir para o lugar. Por gentileza. Próximo, por gentileza. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então nós temos que manter a santificação não apenas no nosso espírito. A santificação fala sobre santificar a nossa alma. Nós muitas vezes não damos atenção para a santificação que Deus está nos pedindo, equilíbrio emocional, gestão emocional, cuidado com a nossa alma, perdoar quem tem que perdoar,
liberar quem tem que liberar, cuidar de quem tem que cuidar. Santifique em tudo, teu espírito, sua alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero te dar um exemplo, como é importante estar inserido no corpo de Cristo. Inserido, não audiência. Você está aqui assistindo o culto, mas você não se envolve muitas vezes com a casa de Deus, com as coisas de Deus, e aí você quer estar integrado, é impossível. Hoje de manhã a gente estava correndo, 5 horas da manhã, a gente tem um irmão aqui que ele é corredor. E eu estava com muita vontade de desistir, porque eu estava muito cansado, eu tive uma gripe fortíssima que me fez não pregar quarta-feira. Para vocês saberem que eu não vim pregar, vocês podem ter certeza que eu estou quase com atestado de óbito. Eu nunca senti uma fraqueza tão grande na minha vida. É uma tal de uma gripe, da tal influenza, que o negócio pega de um jeito que a gente não consegue levantar da cama. Eu não conseguia levantar da cama. Eu falei, Tawana, você vai ter que pregar hoje, amor, eu não acredito, eu estou morrendo de cansaço. Eu dormi mais de 12 horas seguidas. Isso só faz muito tempo que não acontece comigo. Ela, não, eu seguro a sua onda. Fica tranquila, amor. Mas sabe, gente, eu estava ali correndo hoje, e eu sentia o cansaço da gripe ainda, sabe? E eu queria parar nos 4 quilômetros, mas no começo eu tinha falado para ele que eu ia correr 5. Ele ia correr 16. E eu preocupado que ele estava correndo devagar para me acompanhar. Eu disse para ele, cara, pode ir, deixa aqui eu termino. Ele, não. Eu vou diminuir o ritmo, mas a gente vai junto. E você vai terminar os 5 quilômetros. Me fala, se eu estivesse correndo sozinho, eu ia correr 5 ou 2,5? Se chegasse nos 2,5, estava muito bom. É assim a nossa fé, quando a gente está correndo sozinho, quando a gente não tem companheira de oração, companheira espiritual, quando a gente não tem marido e esposa junto com a gente, orando por aquilo que está nos entristecendo, quando a gente não tem um parceiro de oração na igreja, quando a gente não está inserido no ministério, quando a gente não faz nada para Deus, a gente só assiste um culto e a gente não conhece ninguém, numa multidão a gente não consegue conhecer ninguém, é impossível você ter saúde espiritual. Impossível. Ah, pastor, eu me alimento, eu sou disciplinado, eu sei, mas tem momentos que com toda a sua disciplina, com toda a sua força de vontade, com todo o seu potencial espiritual, você quer desistir. Quem aqui já quis desistir e foi animado por alguém? Levante sua mão bem alto, que agora eu quero ver. Eu também. Isso é coisa da terra. A gente tem tendência ao fracasso, a gente tem tendência ao pessimismo, a nossa mente conecta com informações negativas com muita mais facilidade do que com informações positivas. Mas quando a gente tem um companheiro na fé, um irmão que senta do nosso lado, alguém que estende as mãos sobre nós, alguém que diz, essa semana eu vou estar jejuando por você, essa semana eu vou cuidar de você, essa semana eu vou levar um bolinho na sua casa, mas eu também vou orar com você na sua casa. Sabe o que acontece com a gente? A gente começa a se sentir vivo. A gente fala assim, tem alguém que se importa com a gente, que está cheio do Espírito Santo e vai me ajudar nessa caminhada. E hoje eu senti isso. Nossa, que bom que eu consegui concluir os 5 km, mas eu não teria concluído sozinho, porque eu estava cansado. O fermento do mal, por outro lado, ele gera algo ruim na gente. Ele gera uma religiosidade no nosso coração que ela tenta substituir a vida no Espírito. E nós estamos lutando contra isso esse mês, Farol. A religiosidade que tenta superar a vida no Espírito. É como se fosse mais importante ir para a igreja do que cultivar um relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que não seja importante vir para a igreja, mas se você vem para a igreja e não cultiva um relacionamento com Deus, você não está cheio do Espírito Santo. É como se fosse ok ir aos domingos e não ter sede de ir outros dias, fazer outras coisas para Deus, participar de um grupo pequeno, participar de uma conferência, de um seminário. Às vezes a gente está aqui, gente, gritando, literalmente. Olha, a conferência Equilíbrio vai ser uma bênção, a conferência C, olha, vai vir uma avivalista que, olha, profetizou e acontece. E a gente está fazendo a maior propaganda daquilo que a gente nem deveria falar, deveria estar todo mundo inscrito no final do culto. Essa conferência me ensinou algo, a conferência Equilíbrio. Os da casa deixaram para a última hora e alguns nem vieram. E vai tomando na cabeça, perdeu. E ninguém nessa casa fica de fora por falta de dinheiro, então não teve desculpa. Porque nós estávamos adotando quem quisesse participar. Mas teve caravana que veio de São Paulo, teve caravana que veio de Vinhedo, teve caravana que veio de Jundiaí, teve caravana que veio... teve uma que veio de Manaus. Acho que Manaus está mais perto do que alguns bairros da cidade de Campinas, não é mesmo? Manaus.
E sabe o que Deus fez com essas pessoas que honraram o que Deus estava fazendo na casa? Elas estão sendo honradas por Deus, porque Deus não deixa de honrar quem honra. Eu sei que tem muita gente que está falando assim, eu não sei se eu vou na conferência C. Mas eu sei que já tem um grupo de Tocantins se organizando para vir. Conhece, pastor? Não, eles viram na internet que a Stacy Campbell vai estar, que a minha sogra Taona vão estar, que a Sandra Alves vai estar. Eles falam assim, eu não vou perder isso não. Essa mulher, ela não prega em qualquer lugar não. Essas mulheres de Deus aí, eu quero isso que está na mão delas. Eu quero que elas orem pela minha cabeça. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O fermento do mal coloca a religiosidade acima da vida do Espírito. E a vida do Espírito é ter fome e sede do Senhor. Eu não estou falando de ir numa conferência. Eu estou falando de ter fome e sede do Senhor. Pastor, eu não posso nessa conferência. Mas pode ir na festa caipira, né? E gasta R$500 na festa caipira. Mas pode ir no shopping, né? No mesmo dia. Mas não pode sentar para receber e ir para o altar para orar e de entregar o que precisa entregar. Eu disse que não ia ser um culto confortável e nem é ceia. Mas eu estou preparando vocês para receber na ceia. Olha, o fermento dos fariseus é essa religiosidade que traz a nós uma vida inútil. Um crente oco, que fala que crê, mas não manifesta a sua fé. Ele reclama, não clama, reverbera, não muda. Parece papagaio do inferno, fica falando da notícia ruim o tempo inteiro. Atrai notícia ruim. Magnético. E você sabe que o algoritmo estuda você, então fica mandando essas coisas ruins para você no Instagram, no Facebook, notícia ruim. Porque você está reverberando isso. O diabo já estudou sua mente. Ele está mandando coisas ruins para você o tempo inteiro e você está recebendo. Porque um crente que não clama, ele não tem uma fé capaz de superar o obstáculo. Ele reverbera as suas dores. Ele não muda. Ele se retrai. Não cura. Ele retesa. Na hora que é para ele amolecer, porque a diferença do joio e do trigo é essa, né? O joio, quando vem o vento, ele quebra. Mas ele não se dobra. O trigo, ele se dobra. Eis-me aqui, Senhor. Está doendo, Deus, mas pode fazer, quebra esse vaso. Eu desci na casa do oleiro, como diz Jeremias 17, eu desci na casa do oleiro, porque eu precisava ser reformado. Esse vaso aqui está oco, esse vaso está reclamão, esse vaso está reverberando as dores da vida. Eu estou deixando de clamar, de acreditar, de profetizar. Eu estou achando defeito em tudo, em todo mundo. Deus me perdoa, tem misericórdia de mim. Pior é quando o crente começa a cultivar a maldade, porque a religiosidade é o passo número 1, depois logo em seguida vem a maldade. A maldade é terrível. Crente mau é incondizente, é incoerente, não deveria nem ser chamado de crente. O crente maldoso, ele cultiva o pecado como algo bom para ele. É a vontade dele idolatrada, minha vontade acima de todas. É o mal não cortado. Eu sei que isso me faz pecar, mas eu não vou cortar. Eu sei que levar o celular para o banheiro me faz acessar pornografia, mas eu não vou deixar de levar o celular para o banheiro. Eu quero pecar. Eu sei que tratar mal minha esposa faz minhas orações serem interrompidas, mas eu vou tratar ela mal porque é isso que ela merece. Eu sei que gritar com os meus filhos não é algo que Deus quer, mas eu vou fazer isso porque dá vontade. Eu não tenho paciência com essas crianças, porque eu já aguento o dia inteiro meu chefe, meu trabalho. Olha, eu sei que não ir na igreja é algo ruim, mas você quer saber uma coisa? Ninguém paga as minhas contas, é esse pastor que paga minhas contas, eu faço o que eu quiser, quando eu quiser. Sou eu não, mas é Deus, e Ele está aqui. É o pecado cultivado deliberadamente. É uma vida cheia de carnalidade. Ela prefere o conforto do que o confronto. Ela começa sendo superficial, sabe? Tá tudo bem, mas nada, que mentira, tá nada. Bela viola. Por dentro, tá bolorenta a coisa. Paz. Paz do Senhor, irmão. Paz uma ova. Você tá cheio de raiva desse irmão. Paz nada. Você sugeriu fazer coisa errada com ele dessa semana. Faz uma coisa errada, irmã. Você tá safadinha, hein? Crente safado, mal. Cultiva o pecado. Usa a igreja para o seu networking do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, Pai, nessa manhã. Nós não queremos chegar a semana que vem sem estarmos cheios do Teu Espírito, Pai. É a inutilidade da vida. Para que vive, gente? Só sobrevive. Não tem paz, não tem plenitude.
não tem mais sonhos, dorme, acorda e vive, dorme, acorda e vive, dorme, acorda e vive. Talvez você esteja se sentindo assim nessa manhã, e eu vou te dizer, você pode ter chegado assim aqui, mas não pode sair daqui assim. Para quem você quer viver? Para você mesmo? E aí o nome é narcisista. Do jeito, a Ana, estávamos entrando numa loja e a mulher estava dando conselhos para sua amiga, sabe? Olha, esse cara é realmente narcisista. Você não tem que falar disso para ele. Conselheiras, terapeutas amigas. Sabe terapeutas amigas? Mas narcisista era ela. Você nem sabe da história, pastor. Sei sim, porque eu ouvi inteira. Narcisista é ela, que não consegue se submeter à vontade de Deus, fazer uma corrente de oração e salvar esse casamento. Manda ele lá para Farol que ele vai tomar na cabeça. Manda ele para o Forja para ver se ele não vai se converter e virar um sacerdote que ora de madrugada, que levanta com coragem para cuidar da sua família, que não foge das suas responsabilidades espirituais, que tem desafio de oração, desafio de generosidade. Manda ele para casa, manda ele para o retiro. Você vai ver, mulher, se Deus não salva essa encrenca que está do seu lado. Hoje é encrenca, mas vai ser um vaso cheio do Espírito Santo. Pessoas que param de acreditar e começam a viver pelas suas próprias vontades. Elas são narcisistas. Ou pessoas que vivem para os outros. Depende do perfil. Tem gente que vive só para os outros. São conformistas. Se você não gostar de mim, eu estou chateado. Se você não concordar comigo, eu me chateio. Imagine vocês. Imagine vocês. Se Deus vai te usar grandemente, você tem que começar a acostumar com a opinião adversária dos outros. Com a crítica. É normal. Virou crente agora? Ai, não sai da igreja, né? E aí você está enricando o pastorzão lá, né? Tá uma bênção ele, né? Sabe por que eu tenho tanta cautela na generosidade? Não é porque vocês não confiam em mim. É porque os amigos de vocês não confiam em mim. Eles não me conhecem. Eles tratam o pastor como se fosse qualquer pastor, como se fosse igual a todo mundo. Tem pastor safado? Tem muitos. Tem uns que eu também não gosto. Eu oro para que Deus os recolha rápido e parem de influenciar, porque são péssimos, péssimos exemplos. Mas de toda forma não é da minha conta. Deus vai cuidar deles e vai mandar eles para o inferno, é o que diz a Bíblia. Eu li hoje de manhã. Eu li a Bíblia hoje de manhã. A Bíblia diz que Deus nunca os conheceu e que quando chegar no dia final eles vão ter a recompensa das escolhas erradas deles. Mas isso não diz respeito a todo mundo. Tem igreja ruim? Tem, mas não é essa. Tem casamento ruim? Tem, mas não é o seu. Você não pode se conformar que seu casamento é ruim. Tem filho rebelde? Tem. Aí quando começam a profetizar o caos da adolescência dos meus filhos, eu já falo, sai para lá, urubu. Não, porque você vai ver, aproveite agora, viu? Você vai ver quando virar adolescente. Eu falei assim, eu já vi meu filho adolescente, cheio do Espírito Santo, tocando e levando jovens para Cristo. Eu já vi minha filha adolescente dançando para Jesus, orando em língua, sendo batizada com fogo. Eu já vi eles, já vi. Porque tudo que o Senhor falou para mim se cumprirá. Deus disse para mim que pequenininho Davi ia viajar vários mares e oceanos. E eu te falo uma coisa, os dois têm o mesmo pai e uma mãe. A Alice ainda só foi para um país, o Davi já foi para 8. Estava em conferência de avivamento em Suíça, porque o propósito dele é esse. O que Deus fala se cumpre. Os seus filhos não serão filhos de maldição, serão filhos de bênção. As suas filhas e os seus filhos profetizarão, porque você já venceu a incredulidade. Para outros, você precisa se conformar, né? Eu preciso me conformar. Não. E para Deus? Para quem que você vai viver? Não é para Deus? Farol, nós não vamos viver para Deus? Farol, nós vamos viver para Deus? Pergunto, Farol, nós vamos viver para Deus? Não, você está vivendo por essa porcaria desse músculo que vai murchar junto com aquilo que você não quer que murcha, mas vai também. Vai. Essa sua carinha bonita vai ficar mais enrugada do que uma maracujá. Pode colocar botox, preenchimento, não adianta. Tem uma hora que não dá mais. E não sou contra botox nem preenchimento. Muito pelo contrário. Mas tem uma coisa que a gente tem que entender, que a gente é matéria. Que essa matéria precisa se encher do Espírito. E para se encher do Espírito, ela tem que se esvaziar de carne. É bem simples. Próximo. Com que fermento você está levedando essa massa, meu irmão? É o fermento da carne, aquela satisfação imediata, mas que vai passar, ou o fermento do Espírito, que traz um desconforto temporário, mas a satisfação é eterna. Escolha fazer o que você não gosta para ter o resultado que você quer. Mas escolha fazer o que você quer, e você vai ter o resultado que você não gosta. Próximo, por gentileza. Jesus dizendo que Ele vai rogar ao Pai para nos dar o Espírito Santo, a fim de que esteja sempre conosco, porque esse é o Espírito da verdade que o mundo não consegue receber.
Pastor, o mundo não consegue receber? Ops, eu acho que tem um erro nessa palavra. Eu acho que a igreja hoje em dia não consegue receber o Espírito. Sabe por quê? Porque as igrejas estão se conformando ao mundo. Elas estão com medo das pessoas irem embora e não ter dinheiro para pagar a conta. Elas esqueceram que não são as pessoas que pagam as contas, mas é o Deus provedor, é o dono da casa. Elas não estão mais pregando a verdade, porque ajuntar multidões é mais popular do que ter meia dúzia num culto. Mas às vezes a gente vai precisar de uns buracos na cadeira, mas de crentes posicionados que tragam outros crentes posicionados. Porque a porta não é larga, é estreita. Essa é a palavra e essa é a verdade. Eu sei que nós estamos em reforma e ainda não construímos a nossa passarela com o nosso hall incrível, que vai ter porcelanato no chão, uma iluminação maravilhosa, e que por hora a gente está tendo que entrar pela porta estreita e pela porta estreita. Deixa eu dizer para vocês, enquanto a porta não está larga, significa que Deus está falando com a gente. Passa pelo estreito, meu irmão, passa pelo estreito. Estou formando você para um dia passar pela porta larga, sem achar que a vida é fácil, sem achar que igreja é lugar de conforto, sem achar que a minha vida não tem que ter propósito. Eu rogarei ao Pai, Ele dará o Espírito da verdade, e quem não conhece o Espírito da verdade, não pode receber o Espírito Santo. Eu não sei se você, quando era criança, gostava de filme de super-heróis, mas eu gostava. E uma das coisas que eu gostava é que o super-herói sempre vencia no final, é ou não é? Sabe qual que é a certeza da vida de um crente cheio do Espírito Santo? Que no final você vai vencer, você vai dar certo. Você tem superpoderes, você está cheio do Espírito Santo. Vai ter uma hora que parece que você vai desistir, mas você vai perseverar, vai descer um pouquinho mais nas mãos do oleiro, você vai se humilhar um pouquinho mais na presença de Deus, vai deixar o coração quebrantado mais um pouquinho, e de repente Ele te levanta com força. Ele te levanta para vencer principados e potestades. E nessa manhã eu quero convocar pessoas que vão vencer principados e potestades, que vão sair da vida medíocre, que vão sair da igreja confortável, que vão se mudar de lugar, nem que seja se mudar de casa, mas vão sair do lugar do conforto e vão preferir o lugar do confronto, para que Deus possa fazer algo novo, porque Ele quer derramar um vinho novo. Um vinho novo não vem em odres velhos, vazados, usados, mas vem em odres que se regeneraram pelo Espírito de Deus. Próximo. Você nasceu para viver além de sofrer. Tem um Deus que pode te dar um testemunho com esse seu sofrimento. Você não nasceu para sofrer, irmão, mas você vai passar por sofrimento. E eu também. Não dá para fugir disso. Você existe para manifestar em larga escala. Eu estou orando a Deus por uma larga influência sobre essa casa. Eu estou orando por uma larga influência. Minha oração essa madrugada foi larga influência, Deus. Eu estou orando pela conferência C, que nós já temos 300 inscritas. Eu estou orando por 1000. Eu quero 1000. Eu quero destituir demônios de 1000 e não de 300 apenas. Pastor, mas 300 já é mais do que a gente pensava. Não, 1000. Eu quero mulheres entrando no seu papel nas toneladas. Eu quero ver essa cidade sendo avivada pelo Espírito Santo. Não é mais um evento, não é mais uma conferência, é um movimento de avivamento, onde o Espírito de Deus vai ser liberado, onde mulheres de Jezabel se transformarão em mulheres Ruth, onde mulheres vazias se tornarão cheias do Espírito Santo, onde a maquiagem que elas vão querer vestir, as joias que elas vão querer conquistar, é de um coração puro, é de ouro nobre, onde elas serão conselheiras nas suas casas, serão mulheres amantes dos seus próprios maridos e não de outros que estão na rua, onde essas mulheres vão ser capacitadas a exercer lugares de influência com a autoridade do céu. Quando você está preparado para o propósito, você manifesta em larga escala o que Deus te deu, a bondade, a benignidade. Eu não estou falando, gente, de poder, tá? Estou falando de poder do alto, é diferente. Eu não estou falando de uma estrutura de poder, estou falando de uma estrutura de poder do Espírito. É muito diferente. Você pode sentir o poder do Espírito na irmã, dona de casa, aposentada, que recebeu você na casa dela com um bolo de laranja e um chá na mesa, e quando você sentou, ela começou a profetizar sobre o seu destino, e mudou a sua história, numa mesa de café da tarde. Não estou falando de profecia encomendada. Não, eu estou falando de mulheres de Deus, homens de Deus, que olham no rosto e veem mais do que um olho, veem a alma de uma pessoa.
Eu cheguei numa senhora do meu trabalho. Vocês sabem que eu tenho um fã-clube dos 65+, né? A Ana já contou para vocês? Eu me identifico muito com elas. Eu quero ser uma church raiz, não Nutella, e um jovem conservador, não progressista. Então eu me identifico com os valores antigos. E eu olhei para aquela mulher. E lógico que no trabalho eu estou superior a ela. Talvez na vida eu esteja muito inferior a ela, porque ela já teve uma grande perda. Eu nunca tive. Ela perdeu um filho que ela muito amava. E eu sei dessa dor dela. Era meu aniversário e o pessoal do trabalho preparou um bolo, porque eles gostam de puxar o saco do chefe, né? Ai, pastor, você não vê bondade? Não, aquilo ali é puxação de saco. Eu sei o que é puxação de saco e o que é de verdade. E ela não se sentiu bem cantando parabéns. Porque desde o dia que o filho dela morreu, ela não consegue mais cantar parabéns. Estava todo mundo cantando parabéns para mim. E eu disse, gente, me dá licença. Eu fui até a recepção, onde ela estava chorando. Eu tirei os meus óculos, eu olhei no fundo dos olhos dela e eu disse assim, a sua vida não parou no dia que o seu filho foi promovido. A sua vida começou a ter uma nova forma e você vai se encontrar com Ele. Ele está nos braços de Jesus. Ele tem orgulho da mãe que teve. Ele foi para o céu porque você falou de Jesus para ele desde que ele nasceu. Você levou ele na casa do Senhor todos os dias. Eu olhei no fundo da alma dela e comecei a profetizar sobre ela. E ela desmontou. E depois desse dia, quando eu chego no trabalho, ela me dá um beijo, um abraço. Ela fala, tamanho de saudade de você. Que bom que você veio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer pessoas vazias, ocas, crentes inúteis. Ele quer crentes que mudam o ambiente onde eles estão. E você e eu temos várias oportunidades por dia. Você nasceu para vencer o mal, semeando o bem. Esse bem habita dentro de você. Existem milagres para se manifestar através de você que não vão se manifestar através de outra pessoa. Que Deus está esperando você manifestar. Existem milhares que poderão vir a Cristo por causa de você. Hoje uma irmã me cumprimentou tão feliz de manhã. Ela falou, pastor, eu trouxe mais uma visita. Por que ela está trazendo visita? Porque aquilo que faz bem a ela, faz bem a alguém. Aquilo que faz bem a você, faz bem mais alguém. O Deus que conforta é o Deus que consola, mas também é o Deus que ensina e que confronta as nossas limitações. Porque Ele é um Deus que nos ama e não quer ver a gente sem progresso. Existem milhares que poderão vir a Cristo por meio de você. E se isso não te anima, talvez seu espírito já esteja morto. Eu fico impressionado com essa igreja, negativamente, me perdoem. Vocês me impressionam positivamente de muitas formas. Mas uma maneira que hoje eu boto um fim no mundo espiritual. Eu boto um fim até no culto online. As pessoas que estarão online vão ficar botando um monte de emoji nessa hora. É quando a gente faz apelo, que as pessoas se reconciliam e vêm para Jesus, a igreja fica morta, não celebra. Gente, tem mortos ressuscitando, pessoas que iam para o inferno, agora elas vão para o céu. Será que não é esse o propósito da nossa vida? Se isso não nos anima, o nosso espírito já está morto faz tempo, só precisa enterrar o corpo. Se o nosso propósito não tem a ver com Cristo, se o nosso propósito não tem a ver a mudar a vida das pessoas para melhor, se o nosso propósito não tem a ver com amar pessoas difíceis, se o nosso propósito não tem a ver com levar as pessoas à salvação. Há 2 semanas atrás eu fiz a cerimônia de enterro de um homem de 49 anos, e eu estava numa semana mega agitada, irmãos. Um amigo pastor meu de São José dos Campos, ele falou assim, não vai dar tempo de eu chegar, tem uma ovelha que eu cuido à distância, eu preciso que você vá lá orar. Eu, meu Deus, o que você não me pede, meu amigo, que eu não faço? Mas eu vou lhe dizer, está difícil essa semana, eu não consigo parar para ir no hospital. E o Senhor colocou no meu coração assim, tá, tem uma agenda aqui de trabalho, mas tem uma vida que está indo para o inferno, você não vai levar ele para o céu? Eu sei, filho, você tem que pagar essas contas, mas deixa eu dizer, eu paguei a conta para essa vida, ele está indo para o inferno, você não vai levar ele para o céu. É família desesperada, me mandando mensagem, eu disse, eu não consigo ir agora, eu não consigo ir agora, eu não consigo ir agora. E o hospital era em Barão Geraldo, e eu em reuniões importantes, gente, reuniões decisivas de coisas da igreja, da ONG. Eu disse, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu já sei, eu não vou almoçar, eu vou correr até lá, eu vou fazer oração rapidinho e vou voltar. E eu fiz isso, e eu cheguei na sala da UTI, o médico falou assim, uma pessoa, a mãe tinha vindo dos Estados Unidos para ver o filho, que de uma gastrite de estômago, virou hemorragia em 1 semana, e ele estava nas últimas.
Uma semana. Você acha que você tem muito tempo de vida, né? Mas talvez esteja só mais um dia. Talvez um dia. Talvez esse colega de trabalho que senta na tua frente só tem mais um dia de vida. 49 anos. Moço bonito, bem afeiçoado, rico. E a gastrite estourou uma veia e ninguém conseguia tapar a veia. E nas últimas, meu Deus, essa ovelha não é nem minha, você manda eu cuidar. Nesse mesmo dia eu tive que comparecer ao enterro do pai do nosso pastor de Orlândia. Eu não podia faltar desse enterro. O enterro era em Indaiatuba, o hospital era em Barão Geraldo. Eu tinha que trabalhar, tinha reuniões com horário que eu não podia atrasar. E o Senhor martelava na minha cabeça: eu morri por essa vida. Você vai fazer nessa ordem: vai para Indaiatuba, enterra o pai do pastor, voa para Barão Geraldo que eu vou segurar o médico. E ele precisava fazer um procedimento de estancar a veia, e o médico tinha marcado para 1h30 da tarde. E eu comecei a orar em línguas, e eu nem respondi a parente lá, a cunhada, eu não respondi. Eu falei: não vou responder, porque eu vou ficar nervoso, ela também. Se eu falar para ela que eu estou em Indaiatuba, ela morre do coração. Eu disse: Deus, põe os seus anjos lá para segurar esse homem. E Deus ouviu minha oração. Eu cheguei no hospital, a moça nem pediu minha carteirinha, falou: entra, pastor. E a mãe estava do meu lado. Eu falei assim: a senhora quer entrar? Ela olhou para mim e disse assim: não, pastor, pode ser você. Para uma mãe dizer isso, gente, só pode ser Deus. Quando eu cheguei, ele estava em coma, vazando sangue para tudo quanto é lado, um tubo para dentro e outro para fora, recebendo sangue e vazando sangue, uma hemorragia sem parar. 2 semanas faz isso. Eu olhei bem firme para ele. Ele estava com os olhos tapados. Eu disse assim: você não me conhece. A gente nunca se encontrou. Mas antes de você existir, Deus planejou esse momento. A médica disse que você não me ouve. Mas eu sei que Deus me trouxe aqui porque você me ouve. Eu vou falar o seu nome como se eu fosse você, e você vai concordar de alguma forma, vai levantar a mão, vai piscar o olho, vai mexer a cabeça, vai fazer alguma coisa para concordar com essa oração que eu vou fazer. Eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso que não tenho vida sem ti. À medida que comecei a orar, o Espírito Santo tomou a sala. E ele se arrepiava inteiro, irmãos. Eu nunca vi alguém tão arrepiado, parecia galinha, sabe? Frango. Arrepiado, arrepiado, arrepiado. E eu saí daquela sala, e o Senhor o recolheu, salvo. Eu testemunhei isso na cerimônia de enterro dele, onde nós conseguimos levar mais umas dezenas para Cristo. Semana passada a avó dele estava aqui, no culto. A sobrinha também. Deixa eu te dizer uma coisa. Se não mexe com você, uma vida ir para o céu ou para o inferno, só falta enterrar o seu corpo, o seu espírito já está morto. Se não mexe com você, levar outras pessoas a Cristo, só precisa te enterrar, está morto. Porque você e eu não existimos para 60, 70 anos, quando vivemos muito 80, 90. Eu e você existimos para nos unirmos à grande comissão. Ele veio e parou tudo que ele estava fazendo para nos salvar. Religiosos não conseguem entender, machucados não conseguem superar, mas aqueles que são nascidos de Deus estão entendendo o que eu estou falando e estão recebendo essa advertência. Está na hora de parar de ser narcisista, parar de ser conformista, encher-se do Espírito Santo, pregar a palavra a tempo, é fora de tempo, de dia, de tarde, de noite, na faculdade, no trabalho, onde nós formos, parar de frescura, parar de achar que as minhas emoções têm que mandar, a minha vontade tem que dominar, a igreja tem que ser perfeita, os líderes têm que ser perfeitos, os voluntários têm que ser perfeitos, o frango tem que estar temperado, o café está muito caro. Parar de frescura. Porque quando nós chegamos aqui, fiz uma ligação de vídeo com a Tauana, esse lugar era tomado de pombos, de sujeira, de demônios, de vazamento, não tinha banheiro, não tinha nada, foi um lugar físico.
Eu olhei para esse lugar, eu não olhei uma reforma milionária que eu não tinha o dinheiro, eu não olhei um rebanho que nós não tínhamos para encher, eu olhei, liguei para Tauana e disse: Pretinha, Deus mostrou que é aqui. Ela disse: então assina o contrato, Denco. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E para que um lugar grande, se não for para encher de vidas que tem tutano espiritual, de vidas que vão se batizar obedecendo a Cristo, parar de religiosidade. Eu já fui batizado, grande coisa. Você se sente salvo? Não se sente? Batiza de novo. Um só batismo, mas ele valeu para você? Então batiza de novo. Ai, eu já dei meus 10%, não vou comprar frango, coisa nenhuma. Para de frescura. Não compre não. Vai lá no bar e compre, sustente quem está levando famílias à destruição. Ai, o meu carro ficou parado torto no estacionamento. Olha, tem até um ovinho no meu carro. Que grande porcaria, esse carro não vai para o céu. Que grande porcaria. Esse carro é uma samambaia, só sai da garagem para vir para a igreja. O que vale esse carro? Mas o que vale uma vida para Deus? Está na hora, Farol, de quando ter apelo aqui, quando as pessoas aceitarem Jesus e fizerem as pazes com Jesus, está na hora de a gente comemorar com força, está na hora de a gente dizer glória a Deus, tem alguém se arrependendo, e está na hora de a gente chamar a responsabilidade para a gente, e ver quais são os nossos vizinhos que ainda não conhecem a Jesus, quais são os nossos amigos que estão longe de Jesus, quais são aqueles crentes que estão decepcionados com a igreja, quais são as pessoas que estão nos hospitais sofrendo. Está na hora de parar de querer inventar mais um culto para você aparecer numa plataforma que nem tão bonita está. Ah, eu quero fazer um culto, eu sou pastor, eu sou chamado para o ministério, deixa eu fazer um culto, pastor, deixa eu gravar um CD na sua igreja. Vai te catar. Eu te dou uma carteirinha, vai para o hospital orar para quem está enfermo na UTI, começa a levar eles para o céu. Eu te dou uma carteirinha, para você entrar a hora que você quiser no hospital. Pastor, mas a minha vida está um caos. Troca de vida comigo. Eu te dou minha vida por um mês, você me dá a sua vida por um mês. Eu resolvo a sua vida em um mês. Porque quanto mais a gente resolve o problema, mais problema a gente está capaz de resolver. Porque a unção de Deus aumenta, a autoridade também. E a gente para de focar tanto no problema e começa a focar no propósito. Teu propósito é muito maior, menina, do que essa crise existencial. Teu propósito é muito maior, mulher, do que esse problema de casamento. Homem, teu propósito é muito maior do que esse problema financeiro. Ai, mas eu estou manco, eu não consigo andar. Pois apóstolo Paulo ganhou a Oceania, a Ásia e a Europa com espinho na carne. Ninguém sabe dizer o que é, mas provavelmente era uma doença de cegueira, que progredia com velocidade. Nós estamos muito preocupados em a gente estar 100% para começar a fazer alguma coisa em prol de Deus, do plano de Deus e do propósito de Deus para a nossa vida, quando nós deveríamos começar, e Ele vai organizando a casa, porque a unção de Deus quebra o jugo, a unção de Deus resolve o problema financeiro, a unção de Deus resolve o problema de casamento, a unção de Deus resolve o problema de frescura, a unção de Deus resolve o problema de falta de plenitude, a unção de Deus vai resolvendo. Já ouviram falar que a gente começa e depois Deus melhora? Então começa, irmão, faz alguma coisa essa semana, que não seja olhar para o seu próprio umbigo, para as suas próprias dores, para as suas próprias faltas e para as suas próprias vontades. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Talvez o espírito esteja morto nessa manhã, mas ele vai viver. Próximo, por gentileza. Irmãos, aqui tem um pregador profeta, jamais um pregador ressentido ou pessoal. Não estou pregando para ninguém, eu estou pregando para os ares e para a igreja. Estou pregando para uma sociedade caída. Que fique claro isso. Número 2. Meu único objetivo é tirar você dessa noia que você está vivendo e trazer você para a presença de Deus, onde há plenitude e paz. Terceiro, seu propósito é muito maior do que o que você está vivendo. Faz um clubinho na faculdade, começa a compartilhar a Bíblia. Faz um jejum e uma oração. Me dá uma oportunidade, Deus. Quem está orando por uma oportunidade, eu vou dar uma oportunidade agora. Nos próximos 21 dias, começando amanhã, eu quero dar a oportunidade de todos vocês se tornarem mais crentes e cheios de autoridade espiritual. Nós vamos fazer um jejum de Daniel, pela conferência de mulheres, sim, mas não é pela conferência de mulheres, é pelos ares. Porque a palavra de Deus diz que no dia que Daniel se colocou em oração, Deus já tinha ouvido a oração de Daniel. Mas não tinha resposta ainda, sabe por quê? Porque tinha guerra nos ares.
Eu sei que essa conferência que nós estamos travando, nós liberamos o primeiro lote, 300 mulheres, ok, mas não é isso que Deus tem para a gente. Eu quero, em nome de Jesus, junto com essas mulheres, matar demônios em atacado, acabar com mulheres desajustadas por atacado, colocar mulheres idôneas e sábias nos seus lares por atacado, porque eu sei que essa conferência não é um evento, é avivamento. Eu sei, porque eu respeito o que essas mulheres de Deus carregam, e eu estou doido para participar da sala de oração. Eu vou ser o primeiro. Eu quero convidar os homens a servirem nessa conferência, no Kids, na sala de oração, no estacionamento. Eu quero convidar as mulheres, vai ser um movimento de avivamento. Eu acho que a gente vai estar servindo no estacionamento e Deus vai estar tocando nosso coração, perdoando os nossos pecados, vai estar curando a gente de vícios, vai estar curando a gente de dívidas. Eu sei que a gente vai estar servindo homens no café e Deus vai estar curando o nosso interior, vai estar posicionando a gente em lugares de influência, vai estar assinando contratos, vai estar resolvendo causas na justiça. Eu sei que Ele vai fazer isso, porque é um avivamento, não é uma conferência. E eu sei que Deus vai liberar milhares de mulheres para vir para cá, e vai ter no online também milhares de mulheres envolvidas, porque vai ser avivamento. Eu sei a guerra que foi para gerar essa conferência até aqui, eu sei o que o inimigo tentou fazer para roubar, eu sei o que igrejas de programa, igrejas prostituídas fizeram para tirar o avivamento que Deus ia colocar através da Stacy aqui. Eu sei, denuncio isso tudo em nome de Jesus e digo para vocês: acreditem no profeta e vamos trabalhar. E o nosso trabalho começa com jejum e oração. Eu também não gosto de ficar sem comer carne, eu sou carnívoro, irmãos. Carne vermelha é uma delícia, mas durante 21 dias eu não vou comer nada processado, não vou comer doce, essas coisas processadas, não vou comer carne vermelha, vou comer frango e peixe. Eu vou, cada um faz o jejum que achar melhor, mas eu acho que o de Daniel é o propício. Não vou comer iguarias. O que é iguaria? Coisa gostosa, chocolate, sobremesa. Não, eu vou me dedicar à causa do evangelho, porque se eu ver uma mulher salva e transformada, vai ter valido a pena. Mas eu creio que nós vamos movimentar os ares em milhares de mulheres. Por que isso é importante? Porque você tem um propósito. Mas pastor, e o meu problema? Deus vai resolver, não é da sua conta, deixa tranquilo que Ele vai cuidar de você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino. E o que é o reino? Próximo. O Espírito do Senhor, repita comigo: o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Para que o Espírito de Deus te ungiu, crente? Fale alto: evangelizar os pobres. Não é vender profecia para rico. Tem pastor que tem sala VIP para rico, mas o pobre ele não dá nem um abraço. Tem lugar reservado para rico, mas o pobre não pode parar nem no estacionamento. Tem pastor que não faz enterro de pobre. Eu sei porque nós já precisamos mandar o pastor André esses dias para fazer enterro de alguém de outra igreja, porque o pastor falou que não, que era pobre, que ele não ia. Da cidade, tá? Só vou ficar perto de gente que me faz bem, de gente que me adiciona, de gente que tem contato. Isso não é evangelho. O evangelho é pregar aos pobres. Eles estão precisando de boas notícias. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Que mais? Enviou-me para proclamar libertação a quem? Aos cativos. Tem homens no seu trabalho que estão cativos na pornografia, que você vai orar por ele vai ser liberto. Tem mulheres no seu trabalho que estão presas na prostituição, e você vai orar por ela, Jesus vai matar essa sede por sexo que ela tem. Olha, tem homens, tem crianças no seu redor que estão sendo abusadas, e que você pode ser um ambiente de cura para essa criança. Evangelizar os pobres, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E se eu estiver fazendo isso, eu não tenho tempo para mimimi, com certeza, porque eu estou ocupado. Eu não tenho tempo para pensar quem gosta ou quem não gosta de mim, porque eu estou comissionado a fazer isso. Ei, homens e mulheres de Deus, levantem-se nessa manhã. Você não entrou num programa, você entrou num culto. Você não entrou num clube social, você entrou numa igreja que prega a palavra. Deixa eu dizer uma coisa: se o céu não importa para você, o que é que você está fazendo aqui? E por que o céu importaria só para você e não para quem ainda não está indo para o céu?
Eu estou incomodado com isso, gente. Por que será? Por que a gente não está pregando, mas a gente quer um título de pastor? Por que a gente não está ministrando louvores na praça pública, mas a gente quer gravar um CD? Por quê? Por que a gente está tão preocupado em aparecer e pouco preocupado em ser? Não foi para aparecer que Deus nos chamou, foi para ser. O Espírito nos enviou para libertar os cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Meu Deus! Eu lembro do Larry orando isso sobre mim numa conferência. Ele orou isso sobre mim, e tudo que eu tenho feito é isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Comece a sorrir, para que as pessoas abram a vida delas com você e você possa orar por elas. Comece a tratar as pessoas bem, com gentileza, para que elas queiram ficar perto de você. Comece a dizer para elas que existe um Deus capaz de solucionar qualquer problema e que o problema dela é pequeno, perto do Deus grande que você serve. Comece a falar do que Ele já fez na sua vida, porque Deus vai usar você como um instrumento para a libertação. Eu não estou querendo aqui uma escola de obreiros, de verdade, não é isso que eu estou querendo. Já tem muita gente comissionada aqui. Podemos comissionar todos quanto quiserem, mas não é uma escola de obreiros que eu estou querendo. Estou querendo uma escola de gente crente, de gente que se importa com o outro. O amor está se esfriando demais, irmãos. Próximo, por gentileza. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade é poder em exercício, foi-me dada no céu e na terra. Façam discípulos de todas as nações, batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Aqui nós temos um segredo. Deus já nos deu autoridade para discipular pessoas, discipular nações, batizar pessoas, encher essas pessoas do Espírito Santo, convocar elas até o dia que os séculos serão consumados. Esse dia está próximo. Foram as palavras de Jesus para os discípulos, são as palavras de Jesus para mim e para você. Próximo. E como é que eu prego se eu não tenho domínio próprio? Como é que eu prego se eu não tenho boa conduta? Sabe, nós vamos subjugar o corpo, nós vamos dominar a alma e nós vamos nos encher do Espírito na próxima semana, até a próxima semana. Serão 21 dias de jejum. Quem quer fazer esse voto, não precisa levantar a mão, só põe a mão no seu coração e faça uma oração comigo assim: Jesus, me ajude a cumprir este comissionamento do céu. Eu quero ser um agente de transformação, eu quero ser um agente de propósito, um filho com propósito. Eu não nasci para ficar aqui, Senhor, nessa terra. Não, meu tempo aqui é tão passageiro, é tão de passagem, é tão pequeno, é tão curto. Meu tempo aqui é tão passageiro, Deus. Eu quero cumprir o teu propósito, Pai. Eu não nasci para outra coisa que não seja estar submetido à sua agenda, submetido aos seus planos. Eu não fiz uma faculdade para ter um diploma, eu fiz uma faculdade para alcançar os diplomados. Eu não estou no emprego para ganhar dinheiro, porque você é o meu provedor. Eu estou ali para ser um pastor disfarçado de um agente público. Deus, eu não estou dando palestras porque eu preciso ter no meu currículo palestrante. Deus, eu estou ali porque à medida que eu falo sobre ordem financeira, as pessoas vão entrando em ordem espiritual. Deus, eu sei que os meus irmãos, eles não estão comissionados a serem advogados, médicos, empresários, consultores, donas de casa, empregadas. Não, eles estão ali, Senhor, porque eles estão comissionados a destruir as obras do diabo, a curar pessoas enfermas da alma, a ministrar boas notícias aos pobres. Deus, eles estão ali porque eles têm um propósito muito maior do que eles estão imaginando, Senhor. Quebra toda síndrome narcisista do nosso meio, nos ajude a fazer esse jejum. A gente vai estar sem comer aquilo que a gente gosta, mas não é à toa, Deus. É para que os céus sejam movimentados em favor do avivamento feminino nessa cidade, Pai. Aleluia, Jesus. Respira um pouquinho aí. Começa a se encher da presença do Espírito Santo. Fala assim: pastor, eu não tenho o Espírito Santo. Quem acha que está sem o Espírito Santo, já fizemos o voto do jejum, começa amanhã. Quem acha que não tem o Espírito Santo, eu quero te pedir para colocar a mão no seu coração agora, sem medo, sem nenhum medo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é um vento nem um fogo, é uma pessoa. Mas talvez você não se sinta com essa pessoa dentro de você, e você precisa convidar a presença do Espírito Santo para morar no seu coração. A palavra de Deus diz que quando nós convidamos Jesus para a nossa vida, o Espírito Santo
que é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Ele entra no nosso coração e ele conduz a nossa vida. Ele começa a mudar os nossos pensamentos, gerar outros tipos de sentimentos, dominar a nossa alma. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, quer convidar Jesus para o seu coração, ou se reconciliar com Ele, nessa hora põe a mão no seu coração e faz uma oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu quero convidar você e o seu Espírito Santo para a minha vida. Eu quero declarar que a partir de hoje, eu não vou mais andar longe de você. Eu quero declarar que a minha vida vai fazer sentido. E hoje eu tiro do meu coração as preocupações com qualquer coisa que não seja o teu propósito para a minha vida. Repita comigo e diga assim: eu vou viver o teu propósito, eu vou fazer a tua vontade, eu vou andar nos teus caminhos, eu vou fazer as pazes contigo. Hoje eu saio dessa casa determinado a viver o propósito de Deus.